ao PT. O PT quer presidência da República, o PT quer governo do Estado, o PT quer prefeitura. Só o seguinte, escutem bem, só o seguinte: Natal não é PT, Natal é da liberdade! Tá aí, Carlos Eduardo. Antes, PT aliado. E agora? Pois é. Bom, difícil de entender aí essa quase que esquizofrenia eleitoral que algumas pessoas têm e pensam que todos nós esquecemos do que foi dito em campanhas recentes, né? Esquizofrenia. E até me desculpe que é um termo capacitista hoje em dia você falar sobre doenças, enfim, para fazer esse tipo de chacota. Mas, pessoal, quando você tem um político com a envergadura de Carlos Eduardo, que foi um candidato ao Senado, já disputou o governo, ele também já foi candidato à prefeitura diversas vezes, foi prefeito diversas vezes, e em boa parte dessas vezes ele esteve ao lado do PT. Quando a gente vê um tipo de declaração como essa, é difícil de compreender para a população. Em 2022, a gente vai lembrar que o PT abriu mão da candidatura de Jean Paul Prats, derrubou Jean Paul Prats para ter Carlos Eduardo ao lado dele, claro, com o interesse de Carlos Eduardo tinha muito mais potencial eleitoral do que Jean Paul Prats para eleição. E quando o Carlos Eduardo disse que o Natal é liberdade, Natal não é o PT, dizendo que como se o PT quisesse dominar o mundo, né? Falando que o PT já tem um governo federal, que é o governo estadual, que é o governo municipal, a gente vê que é muito mais porque o PT não quis apoiar Carlos Eduardo e preferiu ter a sua própria candidatura, como sempre faz em Natal, né, Virginia Alice? O PT não apoia em Natal, gosta de ser apoiado. Então, algumas vezes eu já falei isso, até Virginia discorda. Eles não vão ter dificuldade de explicar isso, mas como é que se explica isso para a sociedade, essa mudança de posicionamento tão repentina? Se até um dia desse você falava bem, você era Lula, você era Fátima, você era aliado do governo estadual, e agora no momento da eleição nada mais presta do que foi para trás, né? Então, é o que está sendo demonstrado nas redes sociais. A gente sabe que é normal, a gente sabe que acontece, mas pelo menos eu não me acostumo com isso, não. Júlio, pois trata de se acostumar. Pois é. Porque, minha gente, o que é que eu observo em torno do comentário de Júlio? E por que eu digo que cada um escolhe e tem o discurso conveniente para a eleição que está participando? Porque é dessa forma. Se a gente olhar nessa própria eleição mesmo, esse discurso de Carlos Eduardo contra o PT, o partido que foi para as ruas na última eleição defender a candidatura dele ao Senado. Eu vou até dizer por que fez isso, mas então o PT teve esse momento e que agora é criticado por Carlos Eduardo. Se a gente olhar nessa mesma eleição aqui do grupo de Paulinho Freire, até pouco tempo, o próprio senador Rogério Marinho e o prefeito Álvaro Dias se desentendiam. Foram feitas várias críticas à gestão de Álvaro Dias e agora eles estão no mesmo grupo. Então é por isso que eu falo que o discurso político ele é encontrado de acordo com a conveniência da eleição. Isso é fato e é o que a gente vem assistindo. Quanto ao apoio de Carlos Eduardo, quanto ao apoio do PT a Carlos Eduardo na última eleição, é porque foi totalmente conveniente para o PT. O PT queria tirar Carlos Eduardo da disputa para o governo do Estado para que Fátima Bezerra conseguisse o projeto de reeleição dela. Então, naquele momento, foi muito conveniente abrir mão do Jean Paul em troca de Carlos Eduardo, porque se tirou o Carlos Eduardo de uma disputa que ela estava muito ameaçada. Fátima e Carlos Eduardo numa disputa para o governo do RN era a principal ameaça que a governadora tinha naquele momento. E não somente, desculpa, Virgínia, interromper, só falar o que Antônio Roberto falou no ano passado aqui pra gente. Ele disse que a estratégia também foi neutralizar a possibilidade de Álvaro Dias candidato ao governo, porque Carlos Eduardo estando ao lado deles, se Álvaro Dias renunciasse, quem ficaria na prefeitura seria a Ilha Cortez, que é uma indicação de Carlos Eduardo. Então, minha gente, naquele momento a conveniência era dizer que Carlos era o melhor candidato ao Senado e Carlos dizer que estava ao lado do PT. Hoje é uma outra eleição, por isso que os discursos mudam. Agora, essas palavras que Carlos Eduardo expressou no último sábado no evento do PSD, que é o partido que ele está afiliado, para mim, essas palavras, elas fecharam uma parte da porta para um segundo turno, caso ele venha chegar a um segundo turno. Por quê? Porque ele já deu um tiro certeiro num partido que poderia entrar numa composição com ele, caso Carlos Eduardo chegue a um segundo turno, se não for ao lado de Natália Bonavides, né? Então, esse cenário de Carlos já ter atirado, já não na cabeça, mas bateu já no PT,
ele já pode começar a fechar uma porta que nem sempre vai estar totalmente aberta, mas já traz aí, Júlio, pelo menos já temos uma gravação aí, que para quem for para o segundo turno, para se usar aí na campanha eleitoral. Então é esse ponto que eu observo no discurso de domingo. As candidaturas já deram o seu tom, a gente já sabe praticamente a linha de discurso dos 3 pré-candidatos, dos principais, tanto Carlos Eduardo quanto Natália Bonavides e o próprio Paulinho Freire. Eles já mostraram aí, Paulinho com o discurso da continuidade da gestão de Álvaro Dias, o compromisso em concluir obras. Natália Bonavides agora está tirando para todo lado, a gente tem inclusive imagens, né? Teve um final de semana bem movimentado. Vamos aí as imagens.